quero ler o versículo do 37 até o 39, aonde Jesus traz um outro alerta para a igreja, e a palavra vai dizer assim: como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim acontecerá no dia da vinda do Senhor. Sabe, igreja, nós estamos vivendo assim, estamos festejando, é bom, festejar é bom, viver no meio da família é muito bom. Nós acabamos de cantar aqui que Jesus é o primeiro em nossa vida. Jesus é o primeiro na nossa vida realmente. Nós temos dado prioridade, porque eu não sei se vocês entenderam o que significa a palavra o grande dia do Senhor. Essa parábola que Jesus está ensinando, ele vai falar que todas eram 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo. Mas ele também vai falar que 50% sobe com ele, 50% fica. Agora eu quero olhar para dentro de mim e perguntar: Senhor, me ajuda, eu vou. As minhas atitudes estão falando que eu vou? O meu compromisso com o Senhor está dizendo que o Senhor me conhece? Porque na parábola nós lemos que ele diz: não vos conheço. Senhor, estávamos no culto todo domingo. Senhor, estávamos no culto toda sexta. Senhor, nós oramos e profetizamos. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Porque você não tem intimidade comigo, você não participa comigo, você diz pela sua boca que eu sou o primeiro, mas eu não tenho sido o primeiro na sua vida. Para entender melhor essa parábola, eu fui buscar como era o casamento, porque Jesus, quando ele ensina, ele trazia para o povo o que viviam naquela época. Jesus ensinava as pessoas, trazendo na mente deles o cotidiano deles. E eu fui pesquisar. Voltando lá na parábola das 10 virgens, Jesus ensina que, para que todos entendessem, ele ensinava como era o costume do dia a dia para cada um do povo judeu. Cada povo tem um tipo de cerimônia de casamento, amém? Nós já ouvimos falar de casamento grego, de casamento de crente, de católico, nós vemos casamento dos indígenas. Cada povo tem uma cultura e tem uma maneira específica da cerimônia de casamento. Mas aqui Jesus está falando para um povo judeu, então nós vamos entender o que é que ele queria ensinar naquele momento. Olha só que interessante. Cada povo tinha um tipo de cerimônia, já falei. O povo judeu, ele tem o costume de ter a corte ou o contrato. Não existe um contato físico nem sexual antes do casamento. E é interessante que existe ali estabelecido um contrato legal, onde um sacerdote chamado Shadchan, ele é conhecido como casamenteiro. Ele é conhecido como a voz do Eterno em relação ao casamento. E nesses assuntos, geralmente conhecia as duas famílias. Eu estou falando sobre história, isso aí não está na Bíblia, tá, gente? São pesquisas que eu fui buscar. Então, aí nessa história, esse casamenteiro, ele conhece as duas famílias e ele vai dizer se aquele casamento vai ter futuro ou não. E existe esse acordo. Era costume também que quando o jovem conhecia uma moça e ele se interessava por ela, se já não houvesse um combinado desde quando eles eram pequenos,
ele comunica a seus pais, e os pais que vão na casa da noiva, da moça que eles estão interessados, e os pais que conversam entre si. E eles fazem um acordo legal, que se chama Ketubá. Ketubá significa a nossa certidão de casamento, só que ali já é escrito todos os direitos e deveres do noivo e da noiva. Isso aí não envolve paixão, o casamento judeu não envolve paixão, não envolve carnalidade, mas é respeito, amor, responsabilidade moral e civil. E uma das coisas a ser considerada era o preço que o noivo deveria pagar para desposar a noiva. Sabe o dote? É o costume do povo judeu. Esse noivado, continuando ainda na pesquisa do casamento. Esse noivado é confirmado na presença de amigos e familiares. Antes de assinar o contrato do noivado, o noivo entra na casa, a moça está com o rosto coberto, ele tira o véu do rosto dela para ver se é com a pessoa que ele pediu que ele está casando. Porque a partir do momento em que ela é dada em casamento, o rosto dela já é tampado. Então, ele chega para confirmar o noivado, ele vai até ela e ele tira esse véu. É muito interessante. Para ter certeza de que ele não está enganando, ou está sendo enganado, ou está noivando com a pessoa errada, né? Assim que termina a cerimônia, o noivo deveria ir para casa e preparar um lugar para a noiva. Sabe qual que é a palavra que o noivo diz para a noiva? O juramento dele nessa Ketubá, ele diz assim: eu vou preparar um lugar para você. Olha que lindo, quando Jesus, lá em João 14, versículo 3, a palavra vai dizer assim, Jesus falando para a igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar. Aleluia. E quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, eu virei novamente e vos levarei comigo. João 14, 3. Jesus está tomando a postura do noivo que vai preparar o lugar para a noiva, e a noiva somos nós, igreja. Jesus, ele fez uma promessa aqui: não fique com o seu coração perturbado, mas eu vou para preparar o lugar para você, minha noiva amada, minha igreja que eu amo. É isso que aqui Jesus já estava mostrando o costume do povo judeu. Eu achei muito lindo isso. E é interessante que no versículo 3 ainda, continuando, vai dizer assim: quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, eu voltarei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, esteja vós também. Para onde eu for, conhecereis o caminho. Jesus fez essa promessa para o povo, para a sua noiva, a igreja. Amém? Existe uma promessa linda do Senhor para nós. Ele vem nos buscar. Mas nós não podemos ficar como aquela igreja, como aquela noiva, aquela virgem imprudente, que acha que ele não vai voltar. Quantos anos que escuta-se falar que ele vai voltar e não veio? Mas ele pode voltar hoje. Ele pode voltar agora. A pergunta é: estamos prontos? Temos azeite na nossa lâmpada? Nosso coração tem intimidade com o Senhor? Não é brincadeira para quem vai ficar. Não é brincadeira. Continuando. Continuando no costume do noivo. Olha que linda a história. O noivo já ficou noivo, ele volta para casa e ele deve construir um lugar para viver com ela. Era um grande empreendimento para o noivo. Ali também deveria ter provisão, alimento, água.
Então esse noivo, ele já está prometido para a noiva prometida para ele. Agora ele vai para a casa do pai. E o pai tem uma terra grande, ele vai lá e vai construir. Ele vai preparar a morada para a noiva. E a hora que essa morada estiver pronta, ele tem que trazer todo o mantimento, toda a água, tudo que for necessário para que a sua noiva, ao chegar naquele local, esteja tudo pronto. É interessante que a palavra, essa pesquisa ainda diz o seguinte: o projeto era uma construção de 1 ano, o pai do noivo deveria ser o juiz sobre quando a obra estaria pronta. O pai do noivo que vai falar, deixa eu olhar, vamos ver se o acabamento está bom, vamos ver se a fundação é boa. O pai do noivo, que é o juiz da obra, e ele que sabe o dia que ele vai falar, a casa está pronta, agora você pode ir. Sabe por quê que era esse costume judeu? Porque se fosse o noivo, ele estava louco para casar. Ele queria a noiva perto. Ele poderia fazer de qualquer jeito, né? Vamos dar uma maquiada aqui, colocar os móveis aí, depois a gente vai comprando. Não! A cultura do judeu, do povo de Cristo, principalmente naquela época, era assim, era um contrato. Você noiva e você vai, durante 1 ano, você vai preparar a casa. E a noiva te aguarda em santidade. E ele não poderia ir buscar a noiva enquanto o juiz, o pai, falasse, está pronto, está tudo perfeito, agora você pode ir. O pai sabia a hora que deveria liberar o noivo para ir tomar para si a noiva. Mais interessante ainda, é lá em Mateus 24, versículo 36, a palavra, Jesus vai dizer assim, quando os discípulos perguntam para ele, né? Ele diz assim, naquele dia e da hora, daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Só o Pai sabia a hora que o noivo deveria buscar a noiva. Nesse tempo de espera, a noiva espera o noivo em santidade, fidelidade, preparando o enxoval para que ficasse pronto, e quando o noivo chegasse, a tradição mandava que ela tivesse com uma lâmpada cheia de óleo, em caso do noivo chegar em altas horas, em horas escuras. Ela deveria estar pronta para a viagem, e em um momento para o outro, assim que o noivo chegasse. É interessante que lá no Oriente é muito quente, então eles viajam muito à noite. Era costume do noivo sair da casa dele na hora que começa o pôr do sol, porque começa a refrescar, e ele ia buscar a noiva tarde da noite. Olha que história interessante. O noivo chega em altas horas escuras, ela deveria estar pronta para viajar. O Oriente é quente, esse encontro se dava ao anoitecer, por isso a necessidade das lamparinas estarem acesas. O fogo era alimentado pelo azeite, o combustível para a luz. Durante esse longo tempo de espera, ela era conhecida como consagrada, separada, comprada por alto preço. Essa noiva que está esperando o noivo, quando ela sai da porta da casa dela para fora, ela põe o lenço. E esse lenço significa que a noiva, que ela tem um compromisso, que ela é separada, que ela é consagrada ao noivo. Somos nós. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa, a glória de Deus tem que estar em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos noiva, que nós não olhamos para o mundo. Esse lenço no rosto da noiva é para que ela não venha receber nenhuma proposta indecente de nenhum rapaz que venha querer falar sequer com ela. Porque naquela época, uma moça que estava com véu no rosto,
ela era separada e ninguém poderia fazer uma outra proposta. O noivo já tinha pago um preço para ela. Começam a entender agora essa parábola que Jesus está contando? Verdadeiramente, ela era uma senhora à espera do noivo. E não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Ela tinha certeza que ele ia voltar. Ela deveria sair sempre de casa com esse véu, para que todos soubessem que ela estava comprometida e que não deveria receber outra proposta. O véu aponta para a santidade, para o compromisso com o noivo. Igreja, quando você sai para o trabalho, quando você sai para casa, você sai de casa, vai para a faculdade, ou você vai no meio da família, todos têm que entender que você é noiva de Cristo, que você é separada, comprada por preço alto, e que você não senta na roda de escarnecedores. Você não é qualquer uma, igreja. Você é noiva de Cristo. Para você não cabe brincadeira, não cabe chocarrice. Para você cabe esperar o seu noivo, que está preparando um lugar. E no grande dia do Senhor, Ele conhece a noiva que tem a lamparina acesa. Você é noiva de Cristo? Esse véu é o demonstrativo para aqueles que não compreendem que você é do noivo e tentam te oferecer um outro contrato. Não aceite qualquer contrato, não. A noiva deve resistir aos outros que se oferecem para a traição e aguardar quem pagou o alto preço por ela. Certamente o noivo voltará para buscar a sua noiva amada, escolhida por ele. Esse retorno, o noivo deve chamar. Olha que interessante. Agora, o noivo já construiu e ele vai voltar para buscar a noiva. Olha aqui que lindo que diz. Nesse retorno do noivo, ele deve chegar tarde da noite para tomá-la para si. Assim o noivo convoca os jovens amigos para acompanhá-lo, para buscar sua noiva. E é um dos amigos do noivo, os profetas, aquele que anuncia, aquele que abre a boca, ele vai anunciar: o noivo está chegando. O noivo está chegando. Sabe por que o amigo do noivo vai na frente avisando? Para a noiva não ser pega desprevenida. Porque ele vai chegar em altas horas, porque é costume do povo andar à noite por causa do sol. Então ele manda o amigo na frente, vai avisar: eu estou chegando. Ela tem que estar pronta, porque quando o noivo chegasse, ela tinha que estar aviada, pronta, com a lamparina acesa, para poder ser noivo. A noiva deve convocar as suas damas de honra, a família e os amigos, e todas devem também estar com as lâmpadas e com óleo pronto, porque o noivo pode voltar a qualquer hora da madrugada. Todos ouvindo Jesus, contando a parábola das 10 virgens, uns dos discípulos lhe pergunta: quando será esse dia, Jesus? O Senhor responde: só meu Pai sabe. Agora você consegue entender a resposta de Jesus? Jesus diz: só meu Pai sabe, porque nem o noivo sabe o dia que ele será enviado de volta para buscar a sua noiva. Quando o noivo sai seguindo do cortejo nupcial, a noiva deve estar ataviada, diga ataviada, devidamente pronta para a festa das bodas do casamento. Eu quero chamar aqui a atenção para essa palavra ataviada. Eu quero pedir para vocês colocarem aí Apocalipse 19, eu quero a leitura do 6 até o 9. Apocalipse 19, de 6 a 9, a palavra vai dizer assim: nisso, ouvi uma voz que soava com o clamor de uma enorme multidão.
ou como as ondas de 100 oceanos quebrando a beira da praia, ou como o poderoso ripumbar de um grande trovão. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e jubilemo-nos e o reverenciemos, porque chegou o tempo do banquete do casamento do Cordeiro, aleluia, e a noiva dele já se ataviou. Ela tem permissão para usar o linho puro, mais branco e mais fino, o linho finíssimo, que são os atos de justiça, representada as boas obras praticadas pelo povo de Deus. E o anjo ditou para mim essa frase: bendito seja que são convidados para a festa das bodas. Estamos sendo convidados, irmãos, ser preparados para o retorno do noivo, para a volta de Jesus. Eu quero que você saia daqui crendo que Jesus pode voltar agora. E eu quero que você entenda como está o seu coração diante do Senhor, para que você não fique aqui na grande tribulação. Entenda que o Senhor te chama hoje. O Senhor te dá um alerta hoje. Desperta, igreja. Não seja como a noiva imprudente. Você quer saber qual que é o ato de justiça que nós acabamos de ler? Porque a palavra está dizendo aqui que a noiva se atavia com os atos de justiça que nós acabamos de ler. Agora eu quero voltar lá em Mateus 25, 31, que vai falar dos atos de justiça até do 31 até o 40. Então eu, o rei, direi àqueles a quem minha direita, venham benditos do meu Pai. Jesus dizendo, então eu, o rei, direi àqueles que estão à minha direita, venham benditos do meu Pai para o reino, preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Eu era um estranho e você me convidou para a sua casa. Eu estive nu e você me vestiu. Eu estive doente e você foi preso e me visitou. Então esse justo me responderão, Senhor, quando foi que nós, alguma vez, fizemos isso para o Senhor com fome? Quando foi? E lhe demos de comer? Ou o Senhor estava com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estrangeiro e nós o socorremos? Ou você estava nu e nós te vestimos? Quando foi que alguma vez vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E eu, o rei, diz o Senhor Jesus, lhe direi, quando vocês fizerem isso ao menor desses meus irmãos, estavam fazendo a mim. Depois eu me voltarei para aqueles que estão à minha esquerda e direi, fora, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No grande dia do Senhor, a noiva que está ataviada, que está limpa, preparada, ela será levada com o Senhor para o lugar que Ele já preparou. Mas aquela noiva imprudente que não se ataviou, que não vestiu o ato de justiça, ela será lançada no fogo. A palavra não mente. É bom ouvir na palavra as promessas, mas não é tempo mais de ficar brincando. Você quer subir com o seu noivo? Você quer subir com Jesus? Você quer participar da boda do Cordeiro? Prepara o seu coração, sonda o seu coração. Sinceramente, eu chorei muito quando eu comecei a estudar sobre isso. Voltando agora para a noiva. Essa noiva que está esperando o noivo, ela deve carregar a lâmpada acesa, a fim de ser identificada pelo noivo.
A lâmpada, a lamparina com óleo, o azeite, ela está aqui no rosto da noiva, resplandecendo para que o noivo olhe para ela e diz: ela é a que eu noivei, ela é aquela que eu levantei o véu e vi o rosto, é ela minha noiva. A alegria da noiva é ser tomada pelo noivo, e ela esperou ele tanto tempo. Ele que amou ela e pagou alto preço por ela. O noivo não poderia encontrar a noiva dormindo, por isso ele manda os amigos à frente para dar um sinal. E ela só teria tempo de acender a sua lamparina e sair com ele. Suas irmãs e amigas que queriam participar da boda, deveriam também ter suas lâmpadas prontas e acesas, pois na hora da cerimônia, as portas se fecham. E as que não tinham óleo, não estariam nas bodas, pois não achariam o caminho na escuridão. Essa lamparina, ela tem um sentido. Em Israel, ninguém aguentaria, nem teria condição de andar na noite escura, aonde o terreno era cheio de pedra, de buraco, tinha dificuldade. Não era rua como a nossa, que tem identificação, não eram caminhos. Então, à noite, para eles chegarem nessa boda, todos tinham que estar com a lamparina cheia de óleo, porque às vezes a distância de caminhar até o local do casamento, das bodas, era longe. Então, todas precisavam estar preparadas. A única certeza que temos é que Ele vem. Jesus vem. A questão é: estamos prontos? Estamos preparados para esse encontro? A palavra nos exorta a estarmos vigilantes o tempo todo. Não sabemos o dia nem a hora, só o Pai sabe. Mas sabemos que Ele vem. 1 Tessalonicenses 5:2, a palavra vai dizer assim: porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno, quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre uma mulher grávida, e não podeis escapar. Vós, porém, meus irmãos, não andeis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, pois que todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Nós não somos das trevas. O tempo de preparo é hoje. Arrependa-se. Sonda seu coração essa noite. Não haverá tempo para uma segunda chance. Nesse primeiro arrebatamento da noiva não haverá tempo, porque quando a noiva prudente entra, a metade fica de fora, e quando bate, o Senhor diz: não vos conheço. Não vai adiantar chorar, não vai arrepender, não vai adiantar arrepender, porque as portas serão fechadas. Na volta de Cristo, fica claro que a fé e a salvação é algo intransferível. Aquelas virgens, elas não poderiam transferir o azeite e o óleo para as outras. Por isso que elas mandam as outras e dão um jeito de buscar. Porque aquilo ali era dela pessoal. Nossa luz pode até aparecer para os homens, mas diante do Senhor, só a verdadeira luz resplandece. A lâmpada do justo brilha,
contar para vocês antes de encerrar, pode subir. Eu quero contar para vocês antes de encerrar um atendimento que eu fiz no mês passado. E é interessante que essa moça, ela chegou muito perturbada no gabinete pastoral. E ela falou para mim que ela estava com uma agonia da alma tão grande. Porque ela sonhou com o arrebatamento. E nesse arrebatamento, como diz na palavra, houve uma grande explosão nesse sonho dela. E nessa explosão, muita gente subiu, como se, quando explode, essa explosão vira uma bola de ar transparente. Ela disse que muita gente foi levada nessa bola e muita gente ficou. Mas só na onde estava essa enorme luz, essa enorme bola, que as pessoas estavam seguras. A luz havia subido. A terra ficou em trevas. E lá de onde ela estava, ainda não estava com o Senhor, ela estava no meio do caminho. E ela contou para mim que, como era um sonho, ela se olhava para baixo, ela via os cristãos que não estavam preparados com o Senhor, sendo perseguidos. Ela dizia que as pessoas procuravam e eles fugiam. Os cristãos, sabendo que Jesus voltou e eles ficaram, eles fugiam para os montes, que nem diz a palavra. Quem está no telhado corre para o monte. As pessoas fugiam e ela ficou desesperada, porque ela também via no sonho dela pessoas perseguindo, pessoas matando e judiando, mas ela também já via formas de pessoas como demônios. E ela ficou ali naquela bola branca ali, e ela entendeu que estava havendo ali um julgamento. E havia um trono branco, isso era um sonho. E nesse sonho ela disse que as pessoas recebiam uma carta, se ia subir, se ia entrar pela porta do noivo, ou se ia voltar. E quando a maioria já tinha recebido o aval para subir, e alguns para voltar, ela ficou parada e ela disse: vem cá, cadê o meu papel? Eu quero saber para onde eu vou. E infelizmente, no papel dela tinha um carimbo grande, vermelho, escrito: reprovado. E ela foi lançada às trevas. E ela acordou nesse instante desesperada. Ela chorou muito, ela veio aqui falar comigo. E o interessante é que esse mesmo sonho foi passado lá no congresso, por uma apóstola lá de Santa Catarina. E quando ela conta e narra para mim esse sonho, eu lembrei na hora do que a irmã tinha contado para mim. Eu já atendi outras pessoas dizendo que já sonhou, inclusive criança com arrebatamento, que ela subia e os pais ficavam. É sério. Nada aqui na terra importa. Nós temos que trabalhar, sim. Nós temos que criar nossos filhos, educar como se Jesus voltasse daqui 100 anos. Mas nós temos que estar preparados para Ele voltar agora. Não queira ficar no dia terrível. Esse é um alerta. Jesus, Ele te chama hoje para você passar limpo sua vida, romper 2020 com clareza, com certeza de quem você é em Cristo. Você é noiva, não brinca. Encha-se de óleo, de azeite, tenha intimidade com o Senhor. Porque os que vão ficar, será muito triste. Como está a sua vida hoje? Como está a sua lâmpada? Como profeta do Senhor, eu quero te dizer: arrependa-se, sonda seu coração, para de brincar de ser crente, seja um crente de verdade. Creia no Senhor, viva a palavra, tenha reverência na palavra. Entenda o que eu estou dizendo para você hoje. Você pode subir, mas também pode ficar. Jesus não mente, a palavra não mente. Aqui está a parábola das 10 virgens. Desperta, ó tu que dormes, desperta.
Aleluia. Amanhã pode ser tarde demais. Eu quero te convidar a se levantar. Se você sentir necessidade de vir aqui diante do altar conversar com o Senhor, se ajoelhe aí onde você está também. Diga: Senhor, eu não quero ficar. Mostra, Senhor, para mim onde eu preciso mudar. Mostra, Senhor. Eu quero falar uma coisa para vocês. Essa palavra foi tão forte para mim, como foi também revelada para alguns apóstolos no Brasil. A nossa líder, a apóstola Gisela, ela recebeu a direção do Senhor de fazer um livro. Aqui está falando sobre essa pregação e sobre outras, sobre o arrebatamento. E o Senhor disse para ela: desperta minha noiva. Eu quero falar para você, ela não está vendendo. O Senhor mandou ela fazer 2.000 triagens para dar. Eu quero falar para você que depois que você orar, que você entender que você precisa se arrepender. Eu quero que cada família venha e pega um. Se você na família tem mais alguém que precisa de uma palavra, e que você prometa para mim, que depois que você ler, você não vai guardar, você vai dar para mais alguém, para despertar as pessoas, amém? Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos essa noite. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, essa noite. Senhor, perdoa os nossos pecados, sonda-nos, ó Deus, sonda-nos, Senhor. Se há algo errado em nós que não Te agrada, lança fora, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida limpa no Teu altar. Eu quero repassar agora toda a minha vida. Senhor, ensina-me a ser noiva. Ensina-me, Jesus, a ser ataviada com os atos de justiça. Ensina-me, Senhor, a não negociar com o pecado. Senhor, eu quero ver a Tua glória em mim. Perdoa-nos, Senhor. Nós nos arrependemos em nome de Jesus. Nós nos arrependemos porque nós somos noivas imprudentes. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter azeite. Ajuda-nos, Senhor, nós não queremos ficar. Oh, Jesus, nós não sabemos como será, Pai. Mas sabemos que voltar para Nova Jerusalém é melhor do que ficar, papai. Oh, Jesus, venha trabalhar em nosso coração, Senhor. Nós precisamos, Senhor, estar prontos, Deus. Pai, em nome de Jesus, mostra para nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser testemunhos vivos da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser discípulos de Cristo. Aqueles, Senhor, que são chamados pequenos Cristos. Oh, Jesus. Precisamos, Senhor, do arrependimento. Nós nos arrependemos, Senhor, essa noite. Nós nos arrependemos, Senhor. Não podemos mais brincar, Jesus. Oh, Espírito Santo, precisamos. Calabalabalabalabalas, heremana, choremana. Oh, glória! Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar em
Coloque sua vida no altar essa noite. Coloque toda a sua situação no altar. Corrija o que já está errado. Não viva mais de aparência. Viva o verdadeiro evangelho de Cristo. Rei, Ele vem, Ele vem. Aleluia, aleluia, Jesus. Somos noiva sua, te aguardamos. Maranata, ora vem. Queremos morar com o Senhor. Não queremos ficar, Senhor. Aleluia. Senhor, que essa palavra tenha caído em terra boa, Senhor. Que essa palavra, Senhor, fixe no coração de cada um de nós, Senhor. Pai, que a partir de hoje sejamos testemunhos vivos da Tua palavra. Senhor, que a igreja não seja um mero local de encontro, mas seja um local de orar. Senhor, de Te honrar, de Te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agora abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante teu rosto e te dê a paz. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo do Espírito Santo esteja sobre vocês. Vão em paz. Tenha um final de semana abençoado, cheio da graça e da luz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A Jesus a honra, a glória, o louvor. Se você tem uma oferta, traga para abençoar o nosso ministério. Em nome de Jesus.